Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e desejo uma boa noite, uma boa tarde e um bom dia para você que está chegando aí no canal. Seja bem-vindo. Vou deixar um livro para sua meditação aqui, o livro de Segundas Reis, né? Essa passagem da Bíblia que é edificante, maravilhosa. Segunda Reis, capítulo 4, que tem como título Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Disse-me: Que é que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não pouca. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deixa o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse o seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Amém, amados? Aqui nós vamos meditar um pouco a respeito, da vida dessa viúva, uma serva do Senhor, que também tinha um esposo que era servo do Senhor, e esse esposo havia morrido e deixado uma dívida, para ela quitar, e ela não tinha recursos, mas Deus entrou com providência, porque Deus é fiel e Ele cuida das viúvas e dos órfãos, Ele cuida de todos nós. E o título dessa palavra se chama No Limite, Agora aqui nós vamos fazer uma introdução, um comentário em cima dessa palavra. Queridos e amados irmãos, quando eu abro a minha Bíblia, no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, eu encontro a história de uma família que tinha um grande e gravíssimo e enorme problema. E quando eu olho para a história, a vida da mulher e seus filhos, eu tiro desse texto uma liturgia sagrada, A palavra liturgia sagrada significa momento de celebração, ou escutar ou refletir, Que venha a ser uma praticidade para a nossa fé cristã. Quando eu olho para a vida da mulher e seus 2 filhos, e com o olhar de um crítico, fico imaginando, tentando entender qual era o maior problema dessa mulher. A minha mente quase dá um nó, porque se eu perguntasse a qualquer crente, por mais leigo, Leigo significa ignorante. Por mais leigo, por mais ignorante, ele quer falar. No assunto da Bíblia, aqui dentro dessa igreja, qual era o maior problema dessa viúva? A pessoa já me diria irmão ou pastor. Na própria nomenclatura, a palavra nomenclatura significa lista de nome, catálogo. A própria nomenclatura dela já está estampado o problema dela. Ela era uma viúva e, de fato, viuvez era um problema, mas não era o maior problema dessa viúva. Se alguém ainda tentasse me dar um outro motivo, eu tenho certeza que alguém se levantaria, Está contando a história. E diria: irmão, ela tinha um outro problema, então os seus filhos eram órfãos de pai.
né? Ser órfão de pai é um grande problema. Eu que o diga que fui criado sem a figura paterna do meu pai do meu lado, né? E a psicologia diz que quem é criado em casa sem a figura do pai cresce com alguns distúrbios neuróticos. E isto é que é um problema, mas olhando com os olhos críticos eu descubro que esse também não era o maior problema dessa mulher. Eu sei que alguém está engasgado aí. Se eu desse a oportunidade, iam levantar e dizer: pastor, já sei, o maior problema dessa mulher é o meu também. Qual é? Né? Ele está falando, qual é? Ela estava endividada. E quem é que não tem dívida aqui? Mas dívida não era o maior problema dessa viúva. E antes que eu lhe diga qual era o problema dela, permita-me refutar, né? A palavra refutar significa desmentir ou negar, não aceitar, não dar aprovação, rejeitar. Permita-me refutar, né? As coisas que eu digo aqui, quando eu digo que viuvez não era o maior problema dela, eu falo isso não com base nas escrituras dos homens, mas sim com base na relação divina, na revelação divina bíblica. Porque a minha Bíblia diz que Deus é quem cuida das viúvas. Se há uma viúva aqui, ou aí, se há uma viuvinha chorando, né, choramingando, entristecida, eu quero que você deixe de dar queixa na delegacia da terra e coloque os seus 2 joelhos no seu quarto e de queixa na delegacia dos crentes, porque o seu caso é um caso para Deus resolver, né? Deus sempre compra a causa das viúvas e dos órfãos, né? Porque ele entra como juiz, né? E como os órfãos, como órfão, Deus entra como pai para defender. Orfandade de pai também não era o maior problema dela, porque na mesma Bíblia está escrito assim: ainda que o seu pai e a tua mãe te abandonem, eu, o Senhor, te adoto pro meu filho. Se você está se sentindo abandonado, Deus cuida de você, fica tranquilo e não deixa o demônio da solidão ser o teu melhor amigo. E sim, Jesus. Salmo 27, versículo 10 fala: ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, né, o Senhor não me abandonará. Então, que os irmãos venham meditar nessa palavra, Salmo 27, 10, que fala sobre a viúva e os órfãos, sobre o abandono, né? Deus sempre cuida de nós, jamais Deus vai abandonar um filho seu, jamais. Por mais luta que a gente passe, a gente está sempre sendo cuidado por Deus, né? A dívida também não era o maior problema dela, porque a Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata, né? Ageu 2, minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. E se Deus é dono do ouro e da prata, por que você ainda está com seus problemas aí, pensando no que você vai fazer segunda-feira, irmão? Deixa eu te dizer uma coisa. O cristão tem que entender que quando ele entra dentro desse santuário, ele não pode imaginar que a casa de Deus seja um banco onde ele vai chegar aqui e não vai conversar com o Salvador. Vai conversar com um banqueiro dizendo:
Jesus, o Senhor tem que me arrumar dinheiro. Não, não. Entra aqui dentro pensando que aqui é um hospital na liturgia da palavra, né? Ele está falando que tem muita gente que entra na casa do Senhor com interesse, com o intuito de se aproximar de Deus, né? Porque sabe que Deus tem tudo em suas mãos, Ele é o dono de tudo, né? Dono do ouro e da prata. Então tem gente que chega perto de Deus, vai na casa do Senhor só para pedir, se aproxima de Deus só para pedir. Nunca vai para agradecer, né? Só vai para pedir e apresentar suas queixas. Deus só serve para esse tipo de pessoa só para servi-lo. A pessoa não serve para servir, né? Mas quer ser servido. Então, quem não serve para servir, então ele não serve para viver. Ele vai servir para quê, né? Tem uma passagem na Bíblia, eu não lembro agora, que fala sobre o servo, né? O servo, que é o servo verdadeiro do Senhor, ele veio ao mundo para servir e não para ser servido, né? A verdade é essa. Jesus, quando ele veio aqui para o mundo, ele servia a todo mundo, né? Ele servia a todos. No entanto, quase ninguém servia a ele, né? Ninguém servia a ele de fato como deveria ser, porque ele era rei, ele era Senhor, né? O Filho de Deus. Então o homem não sabia de fato tratar bem, né? Tratar Jesus com todas as honras, né? Com toda da forma que ele merecia. Ainda você vai entrar aí você vai entrar com câncer, né? Na casa de Deus e entrar com câncer e vai sair daqui curado, né? Ele está falando. Se entrar nesse santuário, entre imaginando que aqui é uma sala de audiência. E nessa sala de audiência você só vai entregar a sua adoração a Deus. Você só vai glorificar ao Senhor. Você só vai dizer palavras boas e seu Pai que está em oculto vai lhe responder. Sabe por quê? Muita gente entra dentro de um culto e não recebe nada porque entram com o espírito crítico. Ao invés de adorar a Deus, vão prestar atenção na vida alheia e julgá-las, querendo assim ser juiz do seu irmão. E não foi para isso que Deus te chamou, meu irmão. Deus não nos chamou para ser juiz, Deus chamou a gente para ser filho, porque o título de juiz só pertence ao Deus soberano, ao Deus criador de todas as coisas, porque a justiça do homem é falha. A Bíblia diz que a justiça do homem é trapo de imundícia. O homem sem Deus é nada. O homem sem Deus é um zero à esquerda. Então nós não podemos julgar ninguém. A gente pode sim aconselhar no Espírito. Aconselhar com a ajuda do Espírito Santo. A gente pode orientar alguém se ela estiver no caminho mau, no caminho errado. Então, com a ajuda de Deus, a gente pode dar um bom conselho conforme as Escrituras, conforme a palavra de Deus nos orienta no livro de Provérbios. Mas fora isso, a gente não está aqui para ser juiz de ninguém, para julgar ninguém, né? Cada um vai prestar conta a Deus do que fez de certo ou de errado. Cabe a nós pregar a palavra de Deus, e a palavra de Deus, por si própria, ela vai edificando, ela vai cortando. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é uma espada de 2 gumes. Então, na medida que ela corta para cá, para o meu lado, ela corta para o seu lado. Na medida que ela corta em mim, ela corta em você também que está me ouvindo. Então, a palavra de Deus, por si própria, ela produz vida, ela liberta, ela transforma a vida do homem, né? Ela tem esse poder, ela é soberana. A palavra de Deus é soberana, é o poder de Deus na terra, é o poder de Deus que veio para a vida do homem através das Escrituras Sagradas, através da Bíblia.
Aí aqui fala, o problema da viúva era o que a maioria enfrentam hoje, era azeite quente e muito, né? Quando eu falo desse azeite na Bíblia, embora o nome dessa terra, a essência dele é metafísica. Quando eu falo desse azeite, eu estou falando da presença do Espírito de Deus em nossa vida. O azeite que faltava na vida dessa mulher era uma experiência profunda comigo, o Espírito Santo de Deus. Oh, glória, aleluia, não é? Quando o homem ele tem uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus, a vida dele muda, a vida dele é impactada completamente. Ele não volta a ser o velho homem, mas ele é transformado, nele passa a ser uma nova pessoa, né? Por mais pecador que ele tenha sido, quando ele encontra Jesus, né? Quando ele tem um encontro com Jesus, a vida dele ou a vida dela, ou de quem quer que seja, muda completamente, né? Da água para o vinho, muda, porque Deus muda. Não existe um ser humano que se aproxime de Deus e fique do mesmo jeito, ele é transformado. Ele ou ela é transformado. Basta dar lugar, né? Basta o Senhor encontrar lugar na sua vida que Ele vai fazer uma obra poderosa, né? E através de você, outras vidas serão edificadas. Outras vidas, através de você, serão resgatadas. O crente que não tem o azeite, ele parece com um cubo de gelo que sai de lá do Polo Norte, né? Ele está falando que o crente que não é transformado, que não nasce de novo, ele é frio. E a pessoa que é frio e é morno, está escrito na Bíblia, em Apocalipse, que Deus rejeita essa igreja. Essa não é a igreja que vai para o céu. A igreja que vai para o céu, ela é uma igreja vivificada, ela é uma igreja que tem fogo, que tem poder, né? A igreja carnal, ela vai ficar aqui na terra, né? E da terra ela não vai... E da terra ela só vai sair daqui para o inferno. Por quê? Porque ela não quis ser transformada, ela não quis uma mudança. Então Jesus está falando que aquela igreja que é fria, aquela igreja que não dá glória a Deus, aquela igreja que não busca os dons espirituais, que não procura ter intimidade com Deus, que não desce na olaria, que não entrega a sua vida a Deus, que não procura fogo para a sua vida, ela não vai subir para o céu. A igreja que vai para o céu, ela tem que ter fogo na vida dela, tem que ter unção, tem que ter azeite, né? A Bíblia diz que o céu é o lugar que tem muito glória a Deus. Então o céu é lugar de barulho. Então está falando de que a pessoa tem que estar viva. A pessoa que vai para o céu tem que ser uma pessoa viva, uma pessoa dinâmica, otimista. Vai dar tudo certo, vamos embora. É uma pessoa que pensa só em coisas boas, né? Coisas do alto, coisas divinas, né? Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, né? A palavra de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E ela passa, na medida que a gente vai dando lugar, ela vai se aperfeiçoando na nossa vida. Então, quanto mais você busca de Deus, mais azeite, mais fogo, mais unção você vai receber. Foi na vida de Elias, foi na vida de Eliseu, eles fizeram história. Eles deixaram um legado. Eles tocou no mar, né? Teve um deles que tocou no mar, no rio, o mar se abriu, o rio se abriu, a capa desceu, né? E ele recebeu uma unção dobrada, né? Eliseu recebeu uma unção dobrada de Elias e a vida dele nunca mais foi a mesma, porque ele tinha a presença de Deus. O homem que é cheio do Espírito Santo, ele vai impactar. Aonde ele chegar, ele vai impactar Labraçubieri, ele vai impactar esse país. A gente já ouviu falar de muitas pessoas usadas por Deus, muitos fenômenos, homens cheios, homem onde o Espírito Santo de Deus se apoderou da sua vida e causou grandes impactos na sua época, né? A Bíblia diz que quando Deus encheu a vida de
Pedro do Espírito Santo, um homem leigo, um homem ignorante, mas o homem cheio do Espírito Santo, ele não precisa ser letrado, não, ele não precisa da cultura, não, ele precisa do direcionamento de Deus em sua vida. E Pedro foi impactado com o poder, né, do Espírito Santo de Deus, e ele pregou. Foram quase 3.000 almas que se renderam ao Senhor, né? 3.000 almas quase que se renderam ao Senhor. Então, se você quer ser um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, como eu também quero estar mais transbordando do Espírito Santo, a gente tem que se entregar mais e mais, né? Eu lembro que alguns anos atrás, né, eu dava tanto lugar a Deus na minha vida, que Deus me usava de várias formas, na cura, em milagres, em profecias, revelação. Quanto mais eu buscava dessa água, a Bíblia diz que Jesus é uma fonte de água inesgotável. Então a gente quer estar sempre bebendo, a nossa alma tem sede do Senhor, dessa água. Então quanto mais a gente bebe dessa água, mais fortalecida a gente mais abastecido pelo céu. Então eu lembro, alguns anos atrás, quando eu buscava mais a Deus, mais do que hoje em dia eu busco, né? Eu buscava a Deus, né, nas consagrações, nos matutinos, nas vigílias, e Deus me mostrava coisas assim, né, maravilhosas, me mostrava a vida da pessoa quando a pessoa estava desconcertada ou não. Então você é uma pessoa que nunca é passado para trás por Satanás. Quando você está em conexão com o céu, quando você está ligado com Deus, ninguém te engana, ninguém passa você para trás. O Espírito Santo testifica quando é algo de Deus que está sendo feito no reino de Deus, na obra de Deus, em favor das coisas, né, da casa do Senhor. Quando alguém chega até você e diz: eu estou fazendo algo para Deus, o Espírito Santo testifica. Aquela vida, né, que está falando com você, aquele homem ou aquela mulher, se ele tem um compromisso com Deus também, a gente conhece, a gente percebe quando a pessoa é de Deus, né? Há uma diferença. Na vida desses homens aqui havia uma diferença, havia azeite, né? Aí aqui fala, Deus em nossa vida, o azeite que falta na vida dessa mulher era uma experiência profunda com o meio Espírito Santo. O crente que não tem azeite, ele parece um cubo de gelo que sai lá do Polo Norte. Agora aquele que tem o azeite de Deus, que é o doce e profunda experiência com o Espírito Santo, ele é uma brasa de fogo tirada do altar, né? O crente que não tem o azeite do Espírito Santo de Deus, ele parece um carro Lexus. Esse carro é um carro bem caro, né? Ele está fazendo uma comparação. Ele pode ser bonito por fora, mas por dentro ele é vazio de Deus, né? Já, no entanto, esse outro aqui, ele é como uma brasa de fogo. A Bíblia diz que um servo de Deus, se eu não me engano foi Isaías, falou: Senhor, queima meus lábios, muda minha vida, transforma minha vida, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o anjo do Senhor com a tenaz tirou uma brasa de fogo do altar e queimou os lábios daquele homem de Deus, e aquele homem foi transformado, a linguagem dele mudou, né? A forma dele falar foi mudada pelo céu, porque o crente tem uma forma e uma linguagem de falar que não é da terra, mas sim do céu, e todos podem ver, todos podem observar a diferença de quem é um servo de Deus e de quem não é o servo de Deus, né? Às vezes a gente não precisa nem falar, né? O homem observa, né? As pessoas observam quando você é um servo de Deus de verdade e quando você não é um servo de Deus de verdade, né? Pelos frutos conhecemos a árvore, se ela é boa ou se ela não é. Até pela conversa você vai deduzindo, você vai tendo entendimento. Deus vai dando entendimento para você entender o que é de Deus e o que não é.
Então aqui ele está falando que o homem sem Deus, né, o crente que não tem o azeite do Espírito Santo de Deus, ele parece um carro Lexus. Esse carro Lexus, ele é um veículo de luxo da Toyota, foi feito no Japão. Ele é um carro caríssimo, né? Ele é um equivalente a 128 mil dólares. Então, ele está falando que o crente sem o Espírito Santo é como uma pessoa de boa aparência, uma pessoa bem vestida, uma pessoa que tem recursos, uma pessoa que tem poder aquisitivo, né? Porém, ela é vazia de Deus. A sua vida não reflete a glória de Deus. Alabra subierga. Nem todo mundo que tem dinheiro no bolso e que tem um padrão de vida alto, isso não quer dizer que Deus está na vida dela, não. Tem pessoas que passam outras pessoas para trás para alcançar um padrão de vida alto. Tem pessoas que fazem coisas erradas para adquirir poder aquisitivo, né? Eu escutei na mídia aí um tempo atrás que um homem muito rico, um dos homens mais ricos do Brasil, se não for o mais rico do Brasil, ele foi pego pela Polícia Federal, que estava tirando proveito de pessoas, né, que têm menos recurso financeiro. Estava comprando terreno daquelas pessoas por valor bem menor, né, para tirar proveito daquelas pessoas que têm um poder aquisitivo pequeno, ela tem pouco poder aquisitivo. Então aquele homem rico, ele estava tirando proveito daquelas pessoas que é menos desfavorecida, né? Na parte material, aquele homem rico estava enriquecendo, tirando proveito dos pobres. E era um homem rico, né? Era um homem rico. Então nem todo mundo que é rico, que chega dentro da igreja, né? Ou que chega perto de você, ou que está perto de você, que diz que tem Deus, né? Isso não é prova que Deus está na vida dele, não. Prova que Deus está na vida dele são os frutos do Espírito Santo de Deus. O crente salvo, o crente que é sal, que é luz da terra, ele tem que ter o fruto do Espírito Santo, né? Ele tem que ter o fruto do Espírito Santo. E que fruto é esse? Amor, benignidade, paciência, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança, né? Tem que ter fé. É isso que vai fazer a diferença, né? Não adianta o homem ter tanto dinheiro, ter tanto poder aquisitivo e ir para o inferno. Não adianta, né? Nem todo mundo, Deus não tem riqueza para todo mundo, não, porque Deus conhece o coração de cada um de nós. E tem filhos da Labra Subierga, tem filhos que o pai nunca vai te dar aquilo que você está pedindo, porque se ele der, você vai, lá na frente você vai quebrar a cara, você vai se machucar, você vai se prejudicar, né? O filho pródigo, o pai, né, estava sendo pressionado, né, para dar aquilo que o filho tinha por direito, que era a herança, e o filho pediu, tanto que o pai foi e passou para ele tudo que era de direito, né? Tudo que lhe pertencia pela lei, deu a herança dele. Ele foi e gastou tudo com as coisas, com os prazeres do mundo, com a prostituição, com tudo que a carne podia lhe dar, os prazeres do mundo, né? Isso aí nos dá uma lição e nos mostra que nem todo mundo tem condição de ter o poder aquisitivo, de ter dinheiro, não vai saber administrar, né? Tem pessoas que ela tem 1 milhão, ganha 1 milhão, pode ganhar 1 milhão de herança, né? Pode ganhar 1 milhão, seja onde for, no jogo. Daqui a alguns dias ela perde tudinho. A gente está cansado de ver nas reportagens aí por aí afora que tem pessoas que enriqueceu do dia para a noite e do dia para a noite também empobreceu, porque ela não sabe administrar a sua vida material, ela não tem o dom de governar as suas finanças, de administrar. Então Deus não vai dar para ela, né? E porque ela também não tem condição. Deus conhece, irmão. Deus conhece o coração de cada um de nós.
Porém, Deus vai dar o necessário para seus filhos, para suas filhas, né? Existe classe de pessoas que Deus vai dar só o necessário, mas já existe outra classe de pessoas, de filhos, que Deus vai dar poder aquisitivo, porque Deus sabe que esses filhos e essas filhas não vão se desviar, né? Não vão perder sua salvação, não vão para o inferno. Então Deus vai dar conforme cada um tem condições, né? Conforme cada um tem condições de administrar, de ter, né? Deus não quer que nenhum de nós se perca. Então, quem conhece nós é quem nos construiu, é quem nos fez. Deus conhece nós mais do que nós mesmos. Às vezes a gente pensa que se conhece, mas quem conhece nós é só Deus. A Bíblia diz que quem conhece o coração do homem, né? Coração do homem é terra que ninguém anda, e quem conhece é só o Senhor. Aí ele continuando falando desse carro, né? Esse carro chamado Lexus, mas sem combustível, só tem aparência. É bonito, mas se der partida não sai do lugar. O crente que é cheio do Espírito Santo, ele parece o quê? Um Fusquinha 66, mas você dá partida e ele vai embora e sai cheio de azeite. O crente que não tem o azeite de Deus, ele parece uma tartaruga de casco para baixo e pernas para cima. Agora, por que ele está com as pernas para cima? É porque ele só faz movimento e não sai do lugar, né? É uma pessoa parada, é uma pessoa sem direção, é uma pessoa que não tem movimento, ela é fria, ela entra na igreja, não dá um glória a Deus, não tem azeite em sua vida. Agora, o que tem azeite de Deus, ele é parecido com uma locomotiva acesa, ou sai da frente, ou ele te atropela, né? Ele está falando que o crente cheio do azeite, né? Cheio do Espírito Santo, ele tem ousadia e intrepidez. Ele vai até no inferno se Deus mandar. Por quê? Porque ele é cheio de Deus. Quando o homem ele é cheio de Deus, aonde Deus enviar, ele vai, né? Ele vai. Eu lembro que no começo da minha fé, eu fazia muita obra nas bocas de fumo, né? Visitava muito os hospitais, visitava aquelas pessoas que ficam na rua se prostituindo, os homossexuais. Eu saía visitando essas pessoas e pregando a palavra de Deus, né? Mas tinha pessoas ali que era perigoso, era elemento, pessoas usadas mesmo pelo inimigo. E se o homem não estiver cheio do Espírito Santo de Deus, ele não vai chegar perto de um traficante, ele não vai chegar perto de uma prostituta, ele não vai chegar perto desses elementos, né? Mas quando o homem é cheio do azeite, cheio da presença de Deus em sua vida, ele não tem medo de nada. Eu lembro que algum tempo atrás, não faz muito tempo não, algum tempo atrás, a Labra Subierga, o Senhor colocou no meu coração o desejo de ir evangelizar dentro de um prostíbulo. Eu evangelizei nesse prostíbulo, entreguei tudo que Deus mandou, o recado que Deus mandou, evangelizei bastante. E o Senhor falava no meu coração, pregue para a dona desse prostíbulo. Eu preguei, né? Preguei para ela. Ela era lésbica e ela vivia com outra mulher e Deus queria salvar a vida dela, ou seja, mudar a história dela, mudar o cativeiro. Ela era uma pessoa triste, oprimida e que precisava de Deus, né? Tanto quanto aquelas moças, tinha muitas moças que estavam ali que era desviada da presença do Senhor, já conhecia. Enfim, eu evangelizei lá, né? E Deus falou para mim, fala para a dona desse prostíbulo, desse lugar, que eu vou fechar esse lugar, vai acontecer algo lá para Subierga e eu vou fechar esse prostíbulo do jeito que Deus mandou eu falar. Eu falei, aconteceu algo ali, né? Aconteceu uma morte naquele lugar, mataram alguém naquele lugar, a polícia foi e baixou as portas e fechou, não aquele prostíbulo, mas o outro também que eles tinham, 2 prostíbulos foram fechados.
Então ali foi uma guerra espiritual muito grande que eu enfrentei, mas eu fiz a obra de Deus, não tive medo, tive ousadia e intrepidez. Entrei ali dentro, preguei muito, muito mesmo. Teve um dia que eu preguei até meia-noite, né? Como eu morava lá perto, né? Aí o pessoal veio me deixar, né? Elas tinham carro, as meninas tinham carro e vieram me deixar em casa. Mas eu preguei bastante mesmo, né? Depois eu vim embora para casa e Deus fez a obra, né? Salvou quem tinha que ser salvo naquele lugar. E o nome do Senhor foi glorificado. Então é assim, irmã, quando Deus manda a gente para ir para um lugar, seja onde for, né? Você vá, faça a obra de Deus, porque a Bíblia diz para onde você vai, debaixo da terra, para onde a gente vai, lá não tem mais como a gente fazer a obra de Deus, né? Então todos nós vamos prestar conta a Deus do que a gente fez de bom ou de ruim. Então enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver viva, minha amiga, faça a obra de Deus, pregue, louve, cante, visite os órfãos, a Bíblia fala, as viúvas, porque o verdadeiro crente, o crente salvo, ele faz tudo isso, irmão, sem questionar, sem revidar. Ele faz por amor, né? Não porque ninguém está mandando, mas a gente faz tudo para o Senhor por amor, né? Porque foi assim que Jesus nos ensinou, foi assim que o próprio Jesus fez. Então a gente tem que seguir as suas pegadas, né? Nós temos que seguir o Senhor Jesus, imitar Jesus, porque a Bíblia manda, né? Quando há falta de azeite na vida do homem, ele está enferrujado, né? Quando o homem está sem azeite, ele está enferrujado. Ele não vê a glória de Deus. Existem 3 tipos de crente no nosso meio. Um deles é você. Ou você é formalista, ou você é fanático, ou você é equilibrado. O formalista, ele é só Bíblia, só conhecimento. Tudo que você fala para ele, ele conhece na teoria, mas nunca teve uma experiência com Deus. E por isso que ele critica Deus, o diabo e todo mundo. Duro também é o fanático. Ele só tem muita graça, mas não tem conhecimento. Nenhum, esse ainda é melhor que o outro, porque esse a gente coloca ele na forma e ele aprende, né? Ele está falando que o que tem que é fanático ainda dá para consertar ele aceita o conserto. Agora o primeiro não, porque o primeiro ele acha que é o bambambam, fez teologia, fez mestrado, fez doutorado e sabe de tudo, e não é assim. O crente que é um crente de verdade, o crente que vai morar no céu, ele tem que ter experiências com Deus, né? Ele tem que ter bagagem, ele tem que ter testemunho para contar do que Deus fez na sua vida, né? Ele sempre vai ter algo para falar. Agora, aquele que não tem nada para falar e que sabe tudo, esse aí está fora. É isso que ele está dizendo. Agora, bom mesmo é o crente equilibrado. Ele tem a Bíblia aqui, né? E o Espírito Santo aqui. Ou seja, ele tem a Bíblia na mente e o Espírito Santo no coração. Ele está falando que todos nós que somos servos de Deus não podemos e não devemos ser melhor do que ninguém. E nem achar que a gente sabe tudo, nem tem tudo, nem faz tudo, nem tudo é do nosso jeito. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser moderado, equilibrado, né? Não pode ser doido, não pode ser fanático, não pode ser demais, né? Tem que ser na medida certa. Veja os passos de Jesus como Jesus era, né? Na hora de cantar, ele está falando do equilibrado. O equilibrado, na hora de cantar e de se dobrar, ele se dobra. Na hora de glorificar, ele glorifica. E na hora que Deus está operando em um lugar, ele exalta o nome do Senhor. E isto é prova do azeite, né? Então ele não critica ninguém, né? Nem vive de aparência, porque tem pessoas que acham que é melhor do que os outros, né?
passa uma aparência, vive de aparência. É aquilo, passa para as pessoas aquilo que ele não vive e que ele não é de fato. Mas o crente que é equilibrado, ele é diferente. Ele vive aquilo que ele é e ele passa para as pessoas aquilo que ele é de fato, né? Ele é transparente. Nele não há soma de dúvidas. Essa mulher, por falta de azeite, ela foi em busca de ajuda. Devemos ir a Deus e buscar o necessário para a edificação da nossa vida espiritual. E se aproximar dos irmãos espiritual é um grande passo para o crescimento espiritual. Andar com pessoas de Deus, né? Quando você reage e dá um glória a Deus, o teu Pai do céu vem ao teu encontro e te socorre. Glorifique a Deus. Amém, amados? Glória a Deus por essa palavra maravilhosa, por essa introdução. Agora aqui nós vamos ler a palavra. Livro de 2 Reis, capítulo 4, que fala: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Era o costume da época. Quando as pessoas ficavam devendo a esses homens que eram credores, esses credores eram tipo um agiota. Ele pegava aquilo que você tinha de mais valor, né? Então, na época, o que servia, né, o que tinha de mais valor eram os filhos dela, né? O diabo quer sempre tirar da vida do homem aquilo que ele tem de mais valor. E o que você tem de mais valor na sua vida é a presença do Espírito Santo de Deus, né? É isso que Satanás quer fazer, ele quer roubar, ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para desfazer as suas obras, para dar vida e vida em abundância. Então aqui a gente pode observar este homem, que era o marido dessa mulher viúva. Este homem era um servo do profeta Eliseu, ou ombreiro, e nesse tempo havia uma perseguição da parte de Jezabel, que queria matar os profetas de Deus, que havia 7.000 homens de Deus que estavam escondidos em cavernas, porque essa mulher era terrível, né? Era uma mulher diabólica, um instrumento do diabo. Então os profetas tinham que se esconder em cavernas e outros em covas. E eles eram sustentados por alguns homens voluntários que estavam lá para levar comida e água, e nutriente e vestes, e para vestes, segundo os historiadores. Então aqui, segundo os historiadores, os estudiosos, né, o marido dessa viúva, ele sustentou a pão e água 318 homens em uma caverna, se eu não estiver enganada, foi isso, 318 homens. Então, devido a ele sustentar, todos os dias ele ia lá, levava água e pão, porque se Jezabel soubesse onde eles estavam, né, Jezabel queria matar esse servo de Deus. Então, Deus levantou pessoas para ajudar esse servo do Senhor. Então, o que é que acontece? Ele adquiriu essa dívida. E ele morreu, né? Ele adquiriu essa dívida e ele morreu, né? E por ele ser servo do Senhor, né? Deus foi e supriu as suas necessidades. Deus, ele paga conta de crente, ele supra as nossas necessidades, né? Então aqui ele plantou, e tudo que ele plantou, ele estava colhendo, né? Ele plantou na vida desses homens que ficaram na caverna, esses homens de Deus, esses 318 homens. Quando ele morreu, a sua esposa adquiriu essa dívida, ficou com essa dívida, ela não tinha recursos como pagar, então Deus foi e levantou Eliseu, um servo de Deus, e disse: vá na casa da viúva e faça tudo o que eu te mandar, eu vou suprir a necessidade. Então ele plantou
e ela estava colhendo, né? Existe coisa que a gente vai plantar no reino espiritual, que quem vai colher essas sementes, né, essas bonanças, não somos nós, mas é a nossa herança, os nossos filhos. Eu escutei o testemunho de um pastor que ele falou que ele plantou muito no reino de Deus. A igreja dele estava em construção e ele pegou um dinheiro emprestado no banco, né, pela fé, parceladamente foi pagando essas prestações do banco e supriu a necessidade da obra de Deus. Então, aquela semente que ele plantou, a labra subierga, no reino de Deus, quem está colhendo não é só ele, mas os filhos dele, desse pastor, está colhendo. Ele foi abençoado, né? Ele ganhou um apartamento e ganhou outras coisas. Então, ele foi abençoado. De uma forma ou de outra, Deus nunca deixa a gente desamparado. Então, tudo aquilo que você fez para Deus, você vai ser recompensado nessa vida e na outra. Tudo aquilo que eu fiz e faço no reino de Deus, eu sou recompensado nessa vida e na outra. Deus supra as minhas necessidades, como Ele supre também a do seu povo, a sua, né? E ela está falando, teu servo, ele temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus servos. Então ela está falando aqui, né? Ela está relatando para o profeta que o marido dela era um homem temente a Deus, era um servo de Deus. Ela não poderia ficar desamparada, porque ele era um homem correto, um homem justo, que fazia as coisas certas. Aí aqui fala versículo 2, e Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Que te hei de fazer? O que é que tu está precisando, né? Eliseu aqui, né, é comparado com o Senhor. A presença do Senhor simboliza Deus falando com ela, é uma comparação. Então, Deus está falando para essa mulher, o que é que tu queres que eu faça, né? Deus fala para ti, o que tu queres que eu te faça, meu filho, minha filha? E ela disse-me, que é que dize-me, aí ele falando, ainda é Eliseu falando, dize-me o que é que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então, o nada, a labra subierga, o nada que para ela na subierga, o nada dela era nada para ela, mas era tudo para Deus, né? Aquela porção de azeite que ela tinha era mínima, mas aos olhos de Deus ela ia ser multiplicada, ia virar algo ali grandioso, ia ser um milagre, né? Porque nunca diga que você não tem nada para Deus, a gente sempre tem alguma coisa para oferecer ao Senhor, um louvor, uma adoração, né? Um gemido, um clamor. Aqui ela ofereceu o gemido, o clamor dela, ela clamou, ela ofereceu o gemido dela a Deus e Deus responde, irmão. Todas as vezes que eu sou prova viva disso, todas as vezes que a gente clama, geme, invoca o nome do Senhor, Ele ouve a nossa oração. Aí aqui ela falou, senão uma botija de azeite. Então aqui a reserva de azeite dela era mínima. A fé dela era pequena, para ela já estava tudo acabado, ela já estava no limite, né? Eu vou comer isso aqui, vou fazer um bolo para mim, para o meu filho, para o profeta e vou morrer. Ela estava sem esperança, sem expectativa. Eu vou dar o último gemido, né? Eu vou dar meu último, assim, o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor e acabou. Estou sem força para lutar, estou sem força para nada. Mas Deus, Ele aparece na hora que está tudo perdido na minha vida, que está tudo perdido na sua vida. Deus, Ele vem, há uma luz no fim do túnel, né? Quando a gente chega no nosso limite, aí o poder de Deus se manifesta, Deus entra em ação. Foi assim que Deus fez na vida dessa mulher. Versículo 3 fala, então disse ele, vai e pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não pouca. Por quê? Porque Deus sabia que ela não tinha reserva suficiente, ela não tinha
o poder de Deus que ia ser derramado ia ser tão grande na vida daquela mulher, né? Que Deus já sabia das suas necessidades. Deus conhece as nossas necessidades nos mínimos detalhes, né? Às vezes a gente nem fala para Deus, mas a Bíblia diz que Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, antes de você falar e de você pensar a sua intenção, Deus já conhece. Deus já conhece o que se passa no seu coração, né? A Deus ninguém engana. Então, Deus sabia que ela não tinha nem reserva na casa dela, ela não tinha nem materialmente vasilha suficiente para o tamanho do milagre, o tamanho do poder, da glória de Deus que ia ser manifestada na casa dela, ia ser tão grande, né? O que o marido dela plantou, ela estava colhendo, né? Aquilo que a gente faz para Deus, Deus ele não deve a ninguém, irmão. Ele é um patrão e ele é um senhor que ele paga, e ele paga muitas das vezes antecipado, ele não deve para ninguém. O homem deve, o homem é falho, né? Mas Deus não, Deus é justo e Deus é fiel. E ele retribuiu, né? E ela foi, pediu, chegou na vizinhança, ela tinha um bom relacionamento com seus vizinhos e pediu bastante vasilhas, muitas vasilhas, e ali Deus começou a manifestar o seu poder. Aí, versículo 4 fala: então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia, né? Então todas foram sendo abastecidas. Deus ali, o poder de Deus começou a agir, né? Quando a gente pensa que está tudo acabado, quando a gente pensa que não vai dar mais, quando a gente está no nosso limite, chegou, entendeu? Quando a gente pensa que não vai mais dar conta de fazer nada para Deus, Deus vem e renova nossas forças. A Bíblia fala no livro de Isaías: correrão e não se cansarão, e nem se fadigarão. Deus renova nossas forças e a gente começa de novo a voar alto, né? Deus levanta, Deus põe de pé, Deus dá ânimo, Deus dá força, dá graça, dá vigor. Deus é fiel, irmão. Quando a gente pensa que dá tudo acabado, Deus vem e escreve uma nova história na minha vida e na sua vida. Aí ali ele falou: feche a porta, porque aqui o negócio é particular, né? Feche a porta, o milagre ele é para você, a bênção é para você. Ninguém precisa ver, ninguém precisa ficar sabendo. O negócio que Deus tem é só contigo. Então, fecha a porta, viúva. A viúva foi, fechou a porta, e ali Deus começou a agir, né? Versículo 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e elas a enchiam. Então, Deus ia derramando mais azeite, foi multiplicando, e ela foi colocando de lado, e foi azeite, muito azeite mesmo. Conforme a sua necessidade, Deus abasteceu o seu celeiro, porque Deus é provedor. Da mesma forma, Deus foi provedor na vida de José, né? Quando estava tudo perdido na vida de José, a Labra Subiergue, Deus entrou com providência na vida de José e fez com que o celeiro dele fosse abastecido, né? Faraó recebeu aquela bênção, aquela vitória através do servo de Deus chamado José. Deus abasteceu os celeiros do Egito, e através daquele celeiro uma nação, povos, raças e línguas foram beneficiadas, porque o poder de Deus tem uma palavra de Deus que Deus ele diz que Deus ele transborda, é recalcada, sacudida e transbordante. Quer dizer, é em grande proporção quando Deus envia para a vida do seu servo a Labra Subiergo, o milagre, a bênção. Quando chegar na sua vida vai ser em grande proporção. Persevere, continue nesse caminho, nessa porta estreita, e vá até o fim, porque larga é a porta e o caminho da perdição. Aí aqui versículo 5 fala: partiu, pois,
dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e elas as enchiam. Então aqui a gente pode observar que os filhos dela testificaram o milagre acontecer. Versículo 6 fala: E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Deus só parou de transbordar naquele lugar porque não tinha mais onde colocar a labra subierga. Quando na casa de Deus não tem vaso, né? Quando os vasos já estão cheios, não tem mais vaso ali, o azeite para, né? O azeite para. Então Deus, ele faz tudo no tempo certo, na hora certa e na medida certa. E no versículo 7 fala: Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse-lhe: Vai, vende o azeite, que azeite naquela época era muito valoroso, era de grande valor, né? Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, ou seja, fique honrada. O servo de Deus não é desonrado jamais. Ele passa luta, passa tribulação por um período de tempo, mas o nome de Deus vai ser glorificado na vida dele, porque ele serve a Deus, né? Então ela foi honrada. Aquela mulher que estava envergonhada, né? Aquela mulher que estava de luto, Deus foi ali e mudou a história dela completamente. Vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então, assim, Deus dá, e Ele dá sempre numa medida a mais, sempre dá passando. Deus não só abençoou o celeiro dela, mas também Deus pagou todas as dívidas dela. Por isso que eu digo, Deus paga a dívida de crente, Deus paga a dívida de quem é fiel ao Senhor, né? Quem é fiel ao Senhor, Deus sempre abastece o seu celeiro. Deus sempre abastece a sua vida espiritual. Nunca falta azeite em sua vida. Amém, amados? Que o Espírito Santo venha falar fortemente ao teu coração essa palavra. E aqui nós vamos fazer um resumo de tudo que a gente leu. Azeite. O azeite ia para o templo do Senhor. A primeira retirada do azeite, quando ele ia para a prensa, o primeiro azeite da época, ele servia para ungir reis e para ir para o templo do Senhor. Primeira retirada de azeite. E o segundo azeite, ele servia para vender no mercado e para se alimentar. E a terceira prensa do azeite, que era o azeite não era um azeite puro como o primeiro azeite. O primeiro azeite que era retirado da prensa era o azeite mais puro. E os outros azeites não era tão puro como o primeiro. Mas o terceiro azeite servia para fazer sabão. Viúvas. Viúva significa mulher cujo cônjuge morreu e que não se casou de novo. Salmo 68, versículo 5 fala: O Senhor é pai dos órfãos e faz justiça às viúvas, né? Ele cuida dos menos favorecidos, aquelas pessoas que são mais desprezadas, que são mais rejeitadas, que ninguém quer saber dela, que são desfavorecidas, são aquelas que Deus abraça, é aquela que Deus honra, é aquela que Deus quer. Você não vê na vida de José? José foi rejeitado por todos, menos pelo seu pai, né, e sua mãe, mas os seus irmãos o rejeitavam. Jogou num buraco, jogou numa cisterna, vendeu, foi humilhado, foi cativo. Mas Deus mudou a história dele, escreveu uma história linda para José. Então Deus sempre cuida dessas pessoas, sem soma de dúvidas. Tiago 1, capítulo 1, 27, nos diz que o verdadeiro cristão é aquele que cuida dos órfãos e das viúvas e que não se deixa contaminar pelo mundo, né? A palavra credor significa tipo de um agiota, aquele a quem se deve dinheiro ou crédito.
Azeite, substância líquida e gordurosa extraída da azeitona, usada na alimentação, lubrificação, etc. O azeite de oliva e o azeite doce. Amém, amados? Glória a Deus por essa palavra. E aqui eu vou deixar mais uma palavra, fazer mais um comentário sobre o azeite. A extração do azeite era feita em lagares com moinho de pedras para amassar a fruta. Estes eram movidos por animais ou pessoa, e as pessoas hidráulicas extraíam óleos de capacho cheias de pasta, eram prensadas diversas vezes para extrair todo o azeite da polpa. O primeiro azeite era puro, era especial. Esse primeiro azeite era enviado diretamente para o templo, e isto fazia parte de uma crença da religião judaica, né? Servia para o templo e servia para ungir reis. O primeiro azeite, porque era o azeite mais puro. O primeiro azeite ele era puro. E o segundo azeite era muito bom, mas de qualidade inferior. Eles levavam para vender no mercado e elas serviam para acender a lâmpada. Existia lâmpada naquela época, então os azeites eles serviam para acender as lâmpadas, né? E o terceiro azeite servia para fazer sabão, elementos para espantar moscas, e o azeite queimado é inferior. O azeite queimado era o azeite mais fraco, né? O azeite mais fraco que tinha, eles usavam para espantar animais, para fazer sabão. Amém, amados? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço por essa palavra. Venha edificar cada um que recebeu. Abençoa teu filho, abençoa tua filha. Derrama uma unção poderosa, o teu azeite santo sobre a nossa vida. Vai queimando toda a carne. Toda obra da carne vai sendo destruída pelo poder que há no nome de Jesus. Desce fogo, Pai. Desce fogo através dessa humilde oração, vai impactando vida, vai impactando gerações, vai libertando, vai mudando o cativeiro, vai tirando essa mente cativa, essa mente oprimida, repreende depressão, opressão, demônio do suicídio, toda enfermidade, todo mal seja destruída pelo poder que há no nome de Jesus. Que o Senhor venha quebrar algemas e cadeados, que o Senhor venha, meu Deus, confirmar, Senhor, nessa hora poderosa, a tua bênção e a tua vitória sobre a vida do teu povo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.